eu desisti de ser um copywriter e nesse vídeo eu quero aconselhar você que você também faça o mesmo. Eu vou te explicar em detalhes o porquê dessa minha afirmação e porquê dessa minha escolha. Basicamente esse vídeo aqui vai ser um desabafo. Eu quero contar para você um pouco da minha visão de mercado depois que essa inteligência artificial chegou aí e tem interferido muito na nossa vida quanto profissional da escrita. Recentemente eu vi algumas notícias, eu acompanhei algumas notícias que daqui nos próximos 2 anos que temos aqui para frente, entre 70% e 80% dos copywriters vão deixar de existir. E o que eu já tenho observado no mercado são relatos de profissionais sendo substituídos pela inteligência artificial, já estão perdendo seus empregos, os cargos que eles têm, porque eles estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Outros também estão dizendo que está cada dia mais difícil você conseguir prospectar e fechar um contrato com um cliente. Você que é autônomo, que é um copywriter empreendedor assim como eu, tem tido mais dificuldades em fechar contratos exatamente porque os clientes estão preferindo investir o seu tempo na inteligência artificial do que contratar um profissional. E para eles isso tem sido muito mais barato. Ou seja, para que eles vão investir em um copywriter para escrever para eles se eles têm a inteligência artificial, né? Então isso aqui é um dos 2 pontos principais que eu tenho observado e isso está fortalecendo a ideia de que daqui nos próximos 2 anos não existirá copywriter. E olha só que interessante, eu anotei aqui que um estudo da Imperial College London analisou 1,4 milhão de vagas freelancer e detectou queda de 30% nas vagas relacionadas a conteúdos com copywriting, content copywriting, né? Outro levantamento identificou que uma queda de 21% em vagas de escrita em plataformas após o surgimento do ChatGPT. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, fazem 2 anos que existem ChatGPT. Então, quando o ChatGPT entrou no mercado, teve uma queda de 21% nas vagas com relação à escrita, só porque a inteligência entrou. Então, isso também reforça a ideia de que o mercado de escrita está bem movimentado, ele está bem abalado com essa ideia de inteligência artificial. Mas olha só que interessante, um outro dado que está lá na Freelance Fast 50 também mostra que mesmo com IA dominando no mercado, a demanda por freelancers criativos disparou, ela cresceu 25,2%. Isso só reforça o que eu também acabei de falar aqui no começo, que a IA chegou, tomou o espaço de muita gente, mas por ter muitos profissionais mais do mesmo, muitos conteúdos mais do mesmo, muitos empreendedores mais do mesmo, se posicionando do mesmo jeito, sem um diferencial, sem branding, sem autenticidade, vai exigir que eles contratem seres humanos novamente para criar para eles, porque eles não vão saber criar. E é aí que entra a minha tese, que o copywriter ele não vai deixar de existir, ele só vai mudar a sua função, o seu posicionamento. Ou seja, o copywriting para lançamentos, funil de vendas, esses freelas aleatórios aí para página de vendas, VSL, etc., vai ter uma queda, porque as pessoas vão sim investir em inteligência artificial. Só que existem outros projetos, outras oportunidades que podem ser exploradas para você atuar como um copywriter. E é aqui que eu bato a tecla de que o copywriting ele não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir são pessoas técnicas. E eu vou explicar 4 pontos aqui do porquê eu acredito que o copywriter ele tem ainda vantagem sobre a inteligência artificial, só que agora você não vai mais ser um copywriter. Você vai entender aqui um pouquinho. Então a ideia aqui não é que você não vá ser um copywriter, mas é que agora você vai ser um copywriter em segundo plano. Eu vou te explicar. Então, na minha opinião, o que eu tenho visto aqui sobre o mercado é que o copywriting ele não vai morrer. Ele vai se tornar apenas uma habilidade necessária, das mais necessárias, na verdade. Então, o copywriter ele vai ter que mudar a sua forma como se posicionar. Ou seja, em vez de ele ser um copywriter estrategista, você vai ter que ser um estrategista especializado em copy.
Observe que é uma diferença sutil, mas traz um grande impacto para nós copywriters, que foi o que eu fiz e é o que tem me trago resultados. Então, a minha opinião e o que eu acredito firmemente que vai manter os copywriters vivos no mercado é que, ao invés de você ser um copywriter estrategista, você vai ser um estrategista que vai ter uma especialidade em copy. Então, quando você se posiciona como estrategista, você abre espaço para outras oportunidades que a sua habilidade de escrita ela é essencial. Você não vai ficar dependendo só desses freelas e também não vai ficar dependendo só de lançamento, só de escrever página de vendas, só de escrever funil, só de escrever roteiro de VSL, de e-mail. Você não vai ficar preso ao marketing, aquele marketing agressivo que a gente está acostumado a ver. E aí entra o meu segundo ponto aqui, que eu acredito que é o que vai nos impulsionar, que são essas outras oportunidades. Você pode ser, por exemplo, um estrategista de YouTube, aquela pessoa que cria roteiros, narrativas, que retém audiência. As pessoas elas querem migrar para o YouTube, mas elas não sabem como fazer, não entendem muito de SEO, de títulos que chamem a atenção, e por isso o canal delas não cresce. E se elas investirem em inteligência artificial para criar esses tipos de conteúdo, elas simplesmente vão quebrar a cara, porque não tem nenhuma condição de criar conteúdo com inteligência artificial. E aí você pode ser essa pessoa, esse estrategista de YouTube. Um outro ponto é que você pode, por exemplo, ser um consultor de posicionamento. Você entende de branding, entende de posicionamento, sabe criar conteúdo estratégico, você pode ser um consultor de posicionamento. Você pode ser um treinador de IA, por exemplo, criar agentes de IA ou treinar a IA dos seus clientes para que elas escrevam, para que elas estejam alinhadas ali com o produto, com o público, com o propósito da marca e afins. Você pode, por exemplo, se tornar um especialista em um ponto específico do funil. Eu já falei aqui no canal, por exemplo, sobre as 3 melhores oportunidades do mercado de copy para você se desenvolver, se especializar. Dentro do funil de venda existem microfunis e eu explico um pouco desses microfunis em um outro vídeo. Não vou falar aqui agora para não ficar muito extenso esse vídeo, mas eu vou deixar aqui no card e também vou deixar na descrição esse vídeo que eu falo dessas 3 melhores oportunidades. Depois você vai lá, é uma baita de uma aula mesmo, bem profunda. Você também pode ser uma pessoa, um criador de frameworks e metodologias para negócios. Tem muita gente que não sabe criar uma metodologia. Eu recentemente, mesmo não oferecendo isso, tive pessoas que me procuraram pedindo para que eu treinasse o time deles de marketing, os copywriters dele, e criasse processos para que o time conseguisse seguir aquele processo sem depender de alguém ensinando o tempo todo. Então você pode ser um criador de processos. Só que isso aqui vai exigir de você algumas habilidades, eu vou falar um pouco mais para o final. Mas você percebe que você não precisa ficar com medo, o copywriter vai acabar. O medo é porque você não conseguiu você não expandiu o seu conhecimento sobre o mercado. Existem muitas e muitas outras oportunidades que você pode atuar com a sua habilidade de copywriting. Lembra sempre disso. Você pode atuar com a sua habilidade de copywriting, não necessariamente como copywriter. Como eu falei, agora você vai inverter a ordem. Você não vai ser um copywriter especialista, um copywriter estrategista, perdão. Você vai ser um estrategista com especialidade em copy. É totalmente diferente. Você não vai se posicionar mais como um copywriter simplesmente, mas como um estrategista. E aí sim, como um estrategista, você usa suas habilidades de copy para vender serviços. Você pode criar até seus próprios infoprodutos, seus próprios treinamentos, suas consultorias. Existe uma vasta possibilidade para você crescer aqui no digital como um estrategista especialista em copywriting. Um outro ponto que eu também defendo aqui é que empreendedores serão tão iguais que haverá necessidade de investir em humanos para trazer a autenticidade de volta, como eu falei lá no comecinho do vídeo. Os empreendedores, até mesmo os vários copywriters estão investindo em inteligência artificial para criar conteúdo. Só que esse conteúdo ele é tão genérico, ele soa tão bagunçado, tão mais do mesmo, que as pessoas estão perdendo a autenticidade. Isso vai acabar com a marca, vai acabar com a reputação, não vai ter diferencial, não tem mecanismo único, não tem Big Idea, não tem nada, não tem estratégia.
E isso vai fazer com que os empreendedores lá na frente novamente vão precisar investir em seres humanos. Então é aqui que está a sacada. Você não precisa ter medo da inteligência artificial, porque do mesmo jeito que surge um problema, surge uma solução. Tente mudar a forma como você vê as coisas. Ao invés de você olhar o problema como um problema, tente enxergar soluções para aquele problema e você vai crescer demais. Vai crescer demais. Eu aqui mesmo ensino meus alunos aqui na mentoria a criar soluções para esses tipos de problemas. Ou seja, não ficar prestando mais serviço, mas criar uma metodologia própria, um método próprio em que eles possam replicar isso e vender em larga escala. Isso é o que a gente chama de produtização de serviço. Ensino isso na mentoria do Jô para os copywriters. E é isso que você precisa fazer. Você não pode ficar refém só de lançamento. Você tem que criar outras soluções para esses problemas. E aí entra a minha quarta tese aqui, o quarto ponto é que o futuro é de quem entende de pessoas. Enquanto muitos criam conteúdos para o algoritmo, outros vão escrever para pessoas. Então aqui, muita gente está escrevendo pensando no algoritmo do Instagram, está escrevendo para o algoritmo do YouTube, para o algoritmo do LinkedIn, para o algoritmo lá do Substack e para várias outras plataformas. E esquecem que quem vê esses conteúdos são pessoas. Então, se a gente foca demais no algoritmo, nós esquecemos de nos conectar com pessoas. E é aí que está a sacada. Inteligência artificial, ela não consegue conectar com pessoas da mesma forma que nós, seres humanos, conseguimos nos conectar com elas. Então, é aqui que entra a virada de jogo. Você precisa entender que nós, como seres humanos, independente da habilidade, no caso aqui nós estamos falando de copywriting, o copywriting ele sempre vai ser necessário porque nós comunicamos com pessoas e vai haver essa necessidade de nos envolvermos cada vez mais com as pessoas. Tem uma leve tendência já de pessoas, eu sou uma delas, conheço várias pessoas que estão desistindo de Instagram, de TikTok, porque elas estão em busca de conteúdos mais profundos, conteúdos mais conversacionais, conteúdos que gerem conexão, identificação. É a explosão da comunidade. Uma coisa é você construir audiência, outra coisa é você construir comunidade. Muitas pessoas estão construindo audiência para conseguir vender para essa audiência. Mas o futuro é de quem sabe construir comunidade. Eu falei isso aqui num vídeo lá no comecinho do ano sobre as tendências do copywriting para esse ano de 2025 e falei exatamente sobre isso, que uma das tendências seria a criação de comunidades. E você, como um copywriter, se você entender como criar copy, conteúdos que gerem esse senso de pertencimento, essa conexão, você vai ajudar os empreendedores a criar essa comunidade que eles têm tanta dificuldade para criar. E não somente uma audiência. Então aqui também está um ponto que o copywriter ele não vai deixar de existir por conta disso. Então sim, existe essa preocupação do mercado com relação, poxa, será que vale a pena se tornar mesmo um copywriter? Será que a profissão ainda tem espaço com esse avanço da inteligência artificial? Faz sentido? Faz você, se você de qualquer forma, se for para você operar uma inteligência artificial, se for para você pensar na estratégia, no marketing, na campanha como um todo, para você criar uma estratégia de conteúdo, você vai precisar aprender copywriting. Até mesmo para você operar a inteligência artificial, você tem que entender de copy. Porque senão você não vai conseguir dar os comandos necessários, dar o contexto para o prompt certo, para que a inteligência artificial entenda o que você quer e ela te devolva a resposta que vai fazer mais sentido para você. Então, é necessário que você aprenda copywriting independente se você vai se profissionalizar para atuar como um copywriter ou para criar o próprio negócio, o próprio produto, empreender, treinar, enfim, não interessa. Copyright ele nunca vai deixar de existir. E pega isso para você que agora você vai se tornar um estrategista com especialidade em copy. E aqui eu quero trazer para você 5 pontos bem rápidos que eu aconselho a você a desenvolver daqui para frente para que você se torne um estrategista, para que você torne um profissional bem mais posicionado no mercado, sendo um copywriter. O primeiro deles é você dominar a inteligência artificial como um copiloto.
não é usar a inteligência artificial para escrever os textos para você. Lembra que nós falamos aqui da pesquisa de que o aumento das buscas por profissionais criativos aumentou mais de 21%? Então, as pessoas estão buscando profissionais criativos. Se você usar a inteligência artificial para escrever o seu texto, você vai ficar para trás, você vai perder posição. Você tem que usar a inteligência artificial para fazer pesquisa, para entender de estruturação de processos, fazer brainstorm, fazer análise de público, teste AB, entender de comportamento humano. Então, quando você entende que a inteligência artificial acelera o seu processo, você usa ela com mais inteligência. Mas você não pode transferir a sua inteligência ou depender da inteligência artificial para fazer os seus projetos. Você tem que ser o dono do projeto e usar a inteligência como um copiloto e não como uma escora ali, não como uma bengala. O segundo ponto é que você, a partir de hoje, se você não gostava disso, você vai precisar estudar sobre negócios, estudar funil de vendas, retenção, precificação, LTV, CAC, entender de ROI. Você tem que expandir a sua visão de negócio. Terceiro ponto é criar metodologias próprias. Nenhum copywriter vai sobreviver se for mais do mesmo, não tiver diferencial, não tiver uma especialização, não tiver métodos próprios, não tiver metodologia. É isso também que eu ensino na mentoria Dojo para os copywriters, ensinando eles a estruturar um negócio como estrategistas especialistas em copy. Lá você vai ter um aprofundamento nisso aqui, eu não vou falar nisso agora no vídeo também para não estender, mas você tem que ter suas próprias metodologias a partir daqui. Seus próprios processos, suas próprias estruturas, a sua própria identidade assinada ali nos seus métodos, nos seus serviços. Outro ponto você tem que se posicionar com mais autoridade. Os clientes, eles compram de quem eles confiam. Então, se você ficar criando conteúdo, o que é copy? Como que funciona? Transformo palavras em dinheiro. Você vai ser mais do mesmo. Então, você tem que mudar essa narrativa aí e criar uma proposta de valor que seja única, com um mecanismo único, específico. Também ensino isso na mentoria Dojo. E outro ponto migre para o high ticket imediatamente. Vender serviços de R$200, R$300, R$700 vai quebrar suas pernas. Você tem que, como eu falei, você tem que construir um processo, uma metodologia, um método replicável em que você vai entregar uma solução personalizada e isso vai possibilitar você cobrar muito mais caro. E isso vai trazer para você essa vantagem competitiva, que ao invés de você precisar de 5, 10 clientes para faturar 2.000, 3.000 no mês ali, um único contrato você já fatura isso e aí você vai ter mais tempo para poder fechar outros contratos de 3, de 4, de 5 mil e crescer muito mais na carreira como copywriter. Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, o que eu quero trazer para você é que eu aconselho a você desistir definitivamente de ser um copywriter e se tornar um estrategista com especialidade em copy. É isso que vai fazer você crescer daqui para frente. E você vai precisar aprender outras habilidades, como eu falei aqui, para viver de copy. Isso eu não estou falando só de copy não, tá? Estou falando de, se você é um social media, ghostwriter, um content writer, se você trabalha com escrita de alguma forma, com marketing, você vai precisar ser um estrategista. O mercado de estrategistas, a demanda por estrategistas daqui para frente vai crescer pra caramba. Então, se você é só um profissional que tem uma habilidade técnica, você vai ficar para trás. Você tem que ser estrategista. As pessoas vão valorizar mais o como você pensa e não só o como você executa. Fechou? Então, esse é o conselho que eu tenho para dar para você. Entenda que o copywriting ele vai continuar existindo, mas você vai ter que precisar se adaptar, se reinventar para, se você quiser, trabalhar na internet como um profissional de marketing, não só como um copywriter. Beleza? Vou ficando por aqui. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se você caiu aqui de paraquedas, tá vendo esse vídeo pela primeira ou pela segunda vez, não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não deixa de ativar o gatilho das notificações para você não perder nenhum insight, nenhum vídeo, nenhuma mentoria que for sair aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdo de mentoria, só que de graça, para te ajudar a alavancar a sua carreira. Fechou? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Fui!